Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre o Estevão William, né? Porque ele ganhou o prêmio lá máximo do Bola de Prata, né? De melhor jogador do futebol brasileiro no ano de 2024, né? E ganhou outros prêmios lá também. E assim, né? Ele é a grande estrela jovem do futebol brasileiro. Acho que é justo dizer, né? Se você compara com outros jogadores, como é o caso do Vitor Roque, do Endrick, é justo dizer que hoje o Estevão, acho que ele tá níveis acima, né? Em termos de hype, né? Em termos de até mesmo a produção pela idade, né? Tipo assim, não que o Endrick tenha ido mal no Palmeiras na temporada passada, não foi, ele foi bem. Mas assim, o Estevão chama atenção, né? E é um cara que mostra assim um quê de diferenciado que dá esperança para o Brasil ter um dos seus grandes jogadores aí para a próxima geração, né? Quem sabe o Brasil ainda tenha um grande líder técnico e de qualidade de futebol nele, né? E assim, ele foi muito criticado quando tomou a decisão de ir para o Chelsea, né? Quando ele aceitou ir para o Chelsea. Na época, quando foi anunciada a contratação, o Chelsea já tinha terminado a temporada com o Pochettino, tinha terminado em sexto lugar, não era um bom futebol que a equipe jogava, e o time realmente dava aquele ar de bagunça, né? Tipo assim, realmente as contratações, uma atrás da outra, né? Não parecia ter tanta lógica, mas eu julgo que era muito mais pelos problemas táticos da equipe. Agora que o Chelsea é o segundo lugar da Premier League e está jogando um baita futebol, a percepção das pessoas muda bastante, mas muita gente ainda mantém a narrativa de que é um erro ele ir pro Chelsea, e eu fico comparando, por exemplo, né, tipo assim, que a gente fala, não, tem que ir pro Real Madrid, pro Barcelona. Olha, gente, nem sempre para essas equipes é a garantia da melhor decisão da sua carreira. Muita gente já flopou dentro do Real Madrid, muita gente já flopou dentro do Barcelona, e assim, não tem como a gente saber qual é a decisão certa ou não, entende? Os cara vai para um time, e aí a gente tem que ver se ele consegue se provar lá o grande jogador. Nunca se sabe o que vai acontecer lá. E assim, um time como o Real Madrid tem menos espaço para dar o Estevão do que o Chelsea. E a mesma coisa a gente pode falar do Barcelona, né? O Barcelona tem no lugar ali onde o Estevão joga, o Lamine Yamal. Você pode comentar, mas ele pode jogar de 10. Ele fala que quer jogar de 10, ele é meio atacante, mas é a função que o Rafinha tá jogando super bem. Inclusive é o melhor jogador do Barcelona nessa temporada, jogando de 10. Aí você pode falar, pode ir pra ponta esquerda, tudo isso, mas é aquele negócio, como você banca o cara que tá participando para mais de um gol por jogo, para dar vaga a um garoto que vai ter 18 anos, né, assim que ele puder ser registrado, entende? Esse é o tipo de coisa que a gente olha pro Barcelona e fala, é um risco que eles não vão tomar. É assim, tanto é que assim, tanto o Gavi, o Pedri, a gente tá vendo mais gente de La Masia pro Barcelona, muito por um desespero, né? Tipo, o time tá sofrendo bastante com essa questão de não poder contratar, mas a lógica do Barcelona sempre foi contratar, né? Tipo, sempre foi trazer alguém de fora para tapar os buracos que o time tem, entende? Nunca foi essa assim de dar sempre oportunidades para os jovens. Eventualmente, um jovem ou outro ganhava o seu espaço, né? Mas hoje se torna mais comum por uma necessidade. Mas a questão é, se não há esse espaço, eu vou pegar até o exemplo do Vitor Roque, porque o Vitor Roque é um jogador que teoricamente fazia muito sentido para o Barcelona. Eu não acho a contratação ilógica, né? Porque o Lewandowski está com 36 anos, uma hora ou outra ele vai começar a ter um declínio físico, gente. Isso aí não é nenhuma crítica ao Lewandowski, isso acontece com todo mundo, né? O fato dele estar no Barcelona aos 36 jogando o que está jogando, né? Tipo, comparado ao Suárez, que na mesma idade estava aqui no Brasileirão, já mostra muito sobre o quão genial e a longevidade extraordinária que ele tem. Mas a questão é, cedo ou tarde, a produção tende a cair porque é normal, jogadores envelhecem. O próprio Messi não produz o mesmo que antes, o Cristiano Ronaldo idem. Os jogadores envelhecem e o físico não tem como vencer o tempo é implacável. E o Vitor Roque poderia ser o cara preparado para assumir a função. E ele, no final das contas, foi descartado em um período de 6 meses. A gente está falando de uma contratação que custou mais de 50 milhões de euros que o Barcelona literalmente descartou. O Endrick não está ali jogando no Real Madrid, ele não recebe oportunidade. O Mbappé machucou ontem, não foi o Endrick que entrou. E olha que o Endrick, quando entrou, jogou mal. Ele chegou a marcar gol na Champions, inclusive. Então, é aquele negócio, né? Não ir para times que tem essa mídia, aquele estofo gigante, não quer dizer que vai dar certo. Por exemplo, você vai para o Bayern de Munique, que chegaram a falar que o Bayern está interessado. Ele vai estar concorrendo contra Musiala e Olise. Entende? É esse tipo de nível que ele vai encarar nesses times. Então, assim, o time ser o maior, o mais grande, tudo isso, né? Não quer dizer que o cara vai ter lá o melhor destino e o melhor local para ele se desenvolver. E aí a gente vai pro Chelsea, que é um time grande, é um time que ganhou a Champions 2 vezes, a Europa League 2 vezes, várias vezes campeão da Premier League. Obviamente, muita gente vai ter aquele preconceito, porque é um time que, assim, antes do investimento da era Abramovich, ele era um time mais discreto, e não estava mal, inclusive, né? Na década de 90 do Chelsea foi grande, eles chegaram no top 4 na maioria
meio dessa temporada, antes do Abramovich chegar, já era um time ali brigando na parte de cima da tabela, só não sendo campeão, né? Tipo, aí que depois veio o Abramovich, veio mais investimento e o time virou o que virou. Mas a questão é, o Chelsea tem um elenco talentoso, jovem, de muito potencial, tem um bom técnico e ele tem a possibilidade de ganhar a posição e é o que o vídeo fala, né? Ele está pronto para lutar pela posição, ele está pronto para tentar lutar pela titularidade e ele tem as ferramentas para isso. Porque no final das contas, ele vai jogar na posição, tipo assim, ou de 10 ou de ponta pelo lado direito. Se a gente parar para pensar, 10 talvez seja o lugar mais difícil, né? Porque é a função do Cole Palmer. Mas aí é aquele negócio, o reserva pode ser o João Félix ou o Christopher Nkunku. Jogadores muito bons, né? O Nkunku acho melhor, né? Mas ele tem sido usado mais como 9, né? Mas assim, ambos os jogadores, tanto o Nkunku e o João Félix, né? Tipo, eles podem jogar em outras posições. Eles têm essas dinâmicas também. Então, não necessariamente eles estarem figurando para essa posição quer dizer que é um impeditivo para jogar ali. E eu acho que a ponta direita acaba se tornando até o melhor ali para o Estevão, pelo fato de que a concorrência dele vai ser o Pedro Neto e o Noni Madueke, né? E eu acho que o Estevão tem total condições de superar esses dois. A princípio ele vai começar no banco, isso não vamos iludir, não acho que ele vai ser titular logo de cara. Eu acho que tudo vai depender também da pré-temporada, né? Eu não sei como vai ser a pré-temporada do Chelsea, visto que a gente vai ter o Super Mundial aí de clubes e talvez isso afete, porque são 7 jogos no mínimo extras na temporada, né? E aí talvez a pré-temporada ela seja muito menor, isso seja ruim para os jovens que querem ganhar espaço por lá. Mas a questão é, ele vai ter essa condição de lutar nas pontas, e as pontas do Chelsea têm essas opções pelo lado direito, né? O Madueke e o Pedro Neto, pelo menos esses são os principais por ali, e do outro lado é o Mudryk e o Jadon Sancho, né? Para mim, assim, tipo, se olha em nível de talento de jogadores, o único que eu consigo comparar ao Estevão em termos de talento bruto é o Sancho. E o Sancho a gente sabe assim que teve esse período do United, foi muito ruim para a carreira dele, né? Que assim, o Sancho aos 18 anos, ele também era tão precoce quanto o Estevão. Era um cara que inclusive na Bundesliga estava marcando 19 gols, 18 assistências, era bizarro, né? Infelizmente, ele tomou uma decisão ruim na carreira dele de ir pro United, né? Até porque ele também tem suas responsabilidades no que aconteceu por lá, né? Mas acho que a bagunça do clube do United é a principal responsável pelo fato de ele ter perdido esses anos da carreira dele. Mas ainda assim, dá para lutar, né? Dá para concorrer para uma vaga, né? Ele tem o talento necessário para estar lá. E acho que o Chelsea acredita muito que ele tem condições sim de conquistar a vaga mesmo com uma idade tão jovem. Então, vamos ver, né? Eu acho legal esse espírito dele, de não temer a competição, de usar isso para se lapidar e se melhorar. Eu acho que ele vai ser sim uma peça bem utilizada. A princípio, usando ele mais em Copa da Liga Inglesa, Copa da Inglaterra, né, nessas Copas. A gente não pode falar tanto de Champions, né? Porque aí Champions, Premier League, e talvez ele vai ser inscrito, mas a maior parte do tempo começando do banco. Mas acho que cedo ou tarde ele vai conquistar um pouco de espaço e quem sabe aí o Estevão já no fim dessa próxima temporada já não tem uma presença grande de time titular dentro do Chelsea. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e deixe aí sua opinião sobre o Estevão no Chelsea. Acha que vai demorar muito para ele tomar titularidade? A vinda dele significa que o Madueke vai fazer as malas, ou o Mudryk, sei lá. A gente tem que ver o que vai acontecer, né? Porque assim, o Madueke pode acabar ficando e o Pedro Neto jogado lá para a ponta esquerda, pode ser uma possibilidade, e aí é o Mudryk que é vendido, né? Acho que de alguma forma alguém sai, né? Alguém tem que ser vendido para que se comporte o Estevão também dentro ali da profundidade do elenco titular e reserva do Chelsea para as competições. Mas vamos ver o que acontece. Gente, por esse vídeo é isso. Nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.